A partir de hoje, vamos dar início aos 40 dias e 40 noites, sugerido pelo mestre Sananda no livro Um Curso de Amor. Dia 1. Aceita-me. Aceitar-me é aceitar teu ser. Aceitar-me é aceitar tua herança. Isso não é nada novo para aqueles de vós da fé cristã. Para outros, parecerá uma aceitação além de sua capacidade, uma aceitação para a qual não há causa real para ser exigida. Por que Jesus deve ser aceito? Porque a verdade não pode ser aceita. Porque cada um não pode manter suas diferentes crenças, contanto que sejam crenças na verdade. Não é de crenças que se fala aqui, e sim de aceitação. Aceitação não é crença, não é oração. Não me importa em qual forma da verdade tu acreditas, nem a qual Deus acreditas que envias tua prece. Por outro lado, se não acreditas em teu ser acima de uma forma da verdade, e se continuas a enviar as tuas preces a um Deus que é diferente de ti, não ultrapassas o limiar. Estamos juntos aqui no topo da montanha, começando o nosso trabalho juntos. Já não sou teu professor, mas existe uma razão pela qual estás aqui comigo. Tem escutado minhas palavras. E são essas palavras que te trouxeram aqui. Não há um lugar, mas há um estado ascendido. Sem tua aceitação de quem sou, não aceitarás completamente quem tu és. Sem tua disposição para alcançar essa aceitação, não receberás o segredo da sucessão apresentado aqui. Ainda que possas ler a esse respeito, não te transmitirá aquilo que transmitirá aqueles que me aceitaram. Tu retornarás ao nível do solo com os olhos não abertos, e ouvirás parábolas mais uma vez, e aprenderás mais uma vez a partir das histórias dos outros. Por que isso deveria ser tão importante? Por que não deixar isso de lado? Se a aceitação de Jesus é obstáculo para muitos, por que deveria ser exigida? Uma educação universitária possui exigências. Se matemática for um obstáculo para alguns e uma língua estrangeira para outros, seriam tais exigências dispensadas? Aceitemos simplesmente que exigências são pré-requisitos para muitas etapas que valorizas. Para casar-te com um homem, deves escolher deixar outros para trás. Isso é exigido. Isso não significa que a mulher casada não se relacionará com muitos homens de muitas maneiras, que terá muitos amigos, professores e guias. Significa que um é escolhido como companheiro, à exclusão de outros. Nesses exemplos, falamos de exigências simples, exigências da vida cotidiana, ao invés de exigências da vida eterna. A exigência que te é feita aqui é para que não excluas outros em quem acreditas e em quem encontrastes uma conexão para a vida eterna, apenas para que me aceites como quem eu sou. Agora que transcendestes o sistema de pensamento do ser egóico, te recordarás dele e reconheces por que não podia ser teu ser enquanto o ego era teu guia.
Foi exigido de ti que fizestes uma escolha entre o sistema de pensamento do ego e o sistema de pensamento da unidade. Essa escolha foi feita, e por isso chegastes aqui e deixastes para trás o estado do iniciado, o tempo da espera. Tu escolhestes. Agora, meramente te é pedido que olhes para aquilo que escolhestes e compreendas aquilo que herdas através do segredo da sucessão. Para que me suceda, deves aceitar-me, assim como deves aceitar tua ascensão ao pico desta montanha e este diálogo que está acontecendo aqui. Se acreditas que o pico dessa montanha é meramente metafórico, não reconhecerás que ascendestes e deixará para trás as condições do iniciado. Se acreditas que essas palavras de sabedoria e que podes permanecer ambivalentes quanto à sua fonte, não me conhecerás nem me aceitarás, e não conhecerás nem aceitarás teu ser, porque somos tão vinculados a ponto de tua capacidade de conhecer teu ser depende de tua capacidade de conhecer-me? Porque eu sou. Isso é semelhante a dizer que o amor é. Eu sou aquilo que é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não me aceitar seria como treinar para ser um astronauta e, no momento da decolagem, negar a necessidade da espaçonave como um meio para alcançar o espaço sideral. Isso seria semelhante a não aceitar o caminho que te foi dado para levar teu desejo à fruição. A espaçonave poderia ser vista como a resposta do teu desejo, assim como eu também. Isso seria o mesmo que dizer: se sou um astronauta, posso alcançar o espaço sideral sem uma espaçonave. Fui treinado, compreendo a verdade sobre o espaço sideral. Acredito em minhas habilidades, mas não aceito a espaçonave como necessária. Se esse exemplo falhar em mover-te, continuarei. Atualmente, muitas pessoas têm descoberto o poder da cura. Algumas pessoas pensam que esse poder venha de uma fonte e outras de outra fonte. Talvez penses que, contanto que o poder seja invocado, não importa o nome pelo qual é chamado. Talvez penses que tudo isso venha da mesma fonte, independentemente de como o praticante da cura o chame, seja o praticante um curador de fé ou um médico. É possível que faças uma escolha exclusiva para atender tuas necessidades de cura, ou talvez faças muitas escolhas. É possível que penses que tais escolhas não importam, mas somente o poder do curador. Alguns de vós podem considerar esse exemplo como um exemplo do porquê não deveria ser necessário aceitar-me. Podes afirmar que compreendes que este poder é de Deus, seja o poder de permitir que a vida cresça no útero, ou o poder de dar a vida a um membro definhado ou quebrado. Talvez te perguntes por que deveria importar se esse poder é chamado de Buda ou Alá, Maomé ou Deus. De fato, não importa. Não é do poder de Deus que se fala aqui. É de nosso poder que se fala aqui. O poder do Deus homem, o poder de Deus levado à forma. O poder de quem somos, ao invés do poder de quem Deus é. Deus não se importa com que nome tu o chamastes. Deus sabe quem Ele é. É o homem que não sabe quem ele é. E através de mim, que esse saber pode ser retornado. Isso é simplesmente assim. Não se trata de estar certo ou errado.
ou de um ser mais e outro menos. Isso é simplesmente o caminho para a igualdade de ser, para a reunião de todos, desde o mais santo dos santos até o mais humilde dos humildes. Se os homens santos e as mulheres santas que caminham pelo mundo desde a minha época tivessem aprendido, aceito e vivido os ensinamentos que te trouxeram até esse ponto, a partir do qual gostaria de levar-te além, o mundo seria um lugar diferente. Acaso não te chamei para um novo tempo em que as condições de aprendizados já não existem? Em que o sofrimento e a mente que obscurecem o fato de que o amor é a resposta são banidos e rejeitados e um novo mundo de amor é aceito em seu lugar. Todos sois filhos e filhas amados do próprio amor, não importando como chamais esse amor. Todos sois igualmente amado. O fato de que dedicas tua devoção a uma tradição religiosa ou a outra não importa. O fato de que aceitas que eu sou aquele que pode levar-te além de tua vida de sofrimento para uma nova vida tem uma importância absoluta. Eu não sou teu professor e tu não és chamado a seguir-me cegamente. No entanto, és chamado para seguir-me ou a suceder-me. Apenas dessa maneira a nova vida pode ser trazida à velha vida. Teu desejo de conhecer-me aumentou à medida que lias essas palavras e te aproximavas de teu ser. É assim porque somos um. Conhecer-me é conhecer teu ser. Voltemos por um momento à história da criação e ao meu reconhecimento de que essa história da criação está ocorrendo em todos e em cada um de nós. Permita-me que avance e fale por um momento de Adão e Eva e da queda do paraíso. Ampliemos nossas ideias da história da criação para incluir a criação do homem e da mulher. Adão e Eva representam teu nascimento na forma. Eu represento teu nascimento naquilo que está além da forma. Adão e Eva representam o que ocorreu dentro de ti no início da história de tua criação. Eu represento o que ocorreu dentro de ti recentemente, a história de teu renascimento através desse curso. A história de Adão e Eva e a história de Jesus estão dentro de ti, assim como é dentro, também é fora. Em cada um de vós, Adão e Eva estão representados na forma. Em cada um de vós, eu estou representado na forma. No Novo Testamento foi o começo de tudo. Minha vida representou o cumprimento da Escritura, de todos os escritos sagrados, de toda a sabedoria aprendida. No cumprimento, os fins são encontrados e os começos criados. A Escritura foi cumprida agora em ti. Quando foi cumprida em mim, foi cumprida em todos. Tornou-se parte da história contínua da criação, a criação agindo na criatura. A história veio depois do fato, portanto, o cumprimento sempre fez parte da história da criação. Sempre foi parte de ti, assim como sempre foi parte de mim. Não existe nenhuma história de projetal que venha a seguir, nenhuma história realizada. Só existe escritura não cumprida, a promessa de herança ou a ameaça de perdição. O mito também se detém antes do cumprimento do retorno ao paraíso. Entretanto, esse retorno ao paraíso, ao teu verdadeiro ser e ao teu verdadeiro lar, está escrito em ti.
só necessita ser vivido para que se torne real. Deves aceitar-me, pois o vivi e o tornei real para ti. Deves aceitar-me, pois sou a parte de ti que pode guiar-te além daquilo que realizei para a realização da criação e além da criação para a história ainda não escrita, o futuro ainda não criado, para a realização do paraíso e de teu verdadeiro ser e teu verdadeiro lar, em uma forma que te levará além do tempo para a eternidade. Isso foi dito a respeito da segunda vinda de Cristo, pois minha história permanece não cumprida enquanto tu não a cumprires. É apenas ao cumprires a história contínua da criação que minha história alcança sua conclusão. É uma história cuja conclusão não pode ocorrer de forma singular, mas como com qualquer herança verdadeira, apenas em série, apenas em uma reunião de todas as partes da história da criação até a completude do fim da história. Assim como uma história é vista movimentando-se de um elemento a outro em uma cadeia ininterrupta de eventos, isso também é assim com a história da criação. Assim como a história prossegue com lacunas que apenas esperam ser preenchidas no tempo atual, assim também acontece com a história da criação. Tu és história viva, estás vivendo o que amanhã será história. És criação viva, estás vivendo o que amanhã será a história da criação. Uma cadeia de eventos é apenas uma outra maneira de dizer causa e efeito. A cadeia de eventos da criação inclui, até esse ponto, o movimento de estar na forma e o movimento de estar além da forma. O que será realizado através do segredo da sucessão é a elevação da forma. Só podes abster-te de carência quando reconheces aquilo que desejas. Meus 40 dias e 40 noites na montanha sucederam meu batismo e meu reconhecimento como Filho de Deus, e precederam o tempo em que vivi como meu ser no mundo. Assim também é contigo. Aspiras por mim e me desejas porque nossa história é a mesma. Estás vivendo minha história assim como eu vivi a tua. Elas são uma só história. Deixa de lado tua carência por outras respostas, outras histórias e aceita a história que compartilhamos. A Bíblia e todos os textos sagrados podem ser vistos claramente agora como uma única história da criação. Uma história com um único começo, uma história com muitas promessas feitas, promessas de herança e de cumprimento, promessas que dão indícios para o segredo da sucessão, ainda que nunca o revele completamente. Eu sou o segredo da sucessão, o caminho e a vida, o começo do fim da história que ainda será cumprida, levada à conclusão e à completude em ti e em mim, de modo que juntos possamos suscitar a segunda vinda de Cristo e a elevação do ser da forma.